Bom dia, pessoal, vamos lá para mais uma luta aí, mais uma aula, hoje como de costume, sempre com as correções e depois também continuando a região sudeste, saímos da região nordeste, demos início na aula passada aos aspectos físicos da região sudeste e hoje continuaremos, mas falando um pouquinho de ocupação e imigração dessa mesma região, tá bom? E vamos lá, as correções. Correções de PDF. Primeira questão, pessoal. A área do Sudeste, ocupada pelo clima semiárido, situa-se, ou seja, aquele clima que tem no Nordeste, aquele clima mais seco, né? Será que é ao norte de São Paulo, ao sul de Minas Gerais, ao norte de Minas Gerais, ao norte do Espírito Santo, ao sul de São Paulo? Ou seja, é aquela parte do mapa, pessoal, onde está Minas Gerais, que faz divisa com a Bahia, ou seja, a parte de cima de Minas Gerais. Se é a parte de cima de Minas Gerais, é o norte de Minas Gerais, letra C. Então quem marcou letra C, tá de parabéns aí, acertou. Segunda questão, pessoal. Área de floresta tropical da região sudeste, quase totalmente devastada, restando apenas 12% de sua extensão territorial. Pessoal, na aula passada eu falei sobre esse tipo de vegetação. A gente precisa se atentar que é na região sudeste, né? Então, se é na região sudeste, não pode ser floresta amazônica, né? Não existe. Não pode ser também a caatinga. Então, vamos eliminando, né? E é bem simples, né? É a Mata Atlântica. A gente viu na aula passada que justamente a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, ela não é uma floresta temperada, tá certo? Ela é uma floresta tropical. Ela foi praticamente devastada aí pelos portugueses, né, no processo de exploração, né, do nosso país. Então eles foram devastando para a expansão do pau-brasil, da questão de surgimento de vilas, de cidades, tá bom? Terceira questão, pessoal. Observe a figura abaixo. A figura ilustra o relevo característico da região da Serra da Mantiqueira, que abrange os estados de Minas Gerais, de São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre esse relevo, é correto afirmar que ele se constitui de dobramentos modernos. Para quem não lembra, dobramentos modernos são aqueles dobramentos de origem tectônica, através de vulcões. Então está falso aqui, não pode ser. Rocha desgastada fundamentalmente pelo intemperismo físico, resultando da ação dos ventos. Pode ser. Morros arredondados, você pode ver que tem forma arredondada, denominados mares de morros e bastante temperizados. É essa aqui, pessoal, letra C. A gente viu na aula passada também falando sobre isso, né? Os mares de morros, os morros arredondados, geralmente onde se situa a Mata Atlântica. Tá certíssima essa questão aí, letra C. Parabéns aí a você que mandou bem e acertou. Qual é o maior e o menor estado em área da região sudeste, respectivamente, tá bom? Então o maior, a gente sabe que é Minas Gerais, não tem nem como errar. Ele quer o maior e o menor, respectivamente. Então já não pode ser letra C, já não pode ser letra B, nem também letra A. Então qual é, pessoal? É São Paulo menor? É Rio de Janeiro menor? É o Rio de Janeiro menor. Então seria a letra E. Minas Gerais sendo o maior e o menor sendo o Rio de Janeiro. Qual é o único estado da região sudeste que não possui litoral? Falei também na aula. Vou botar a sigla dele aqui, ó. É o MG. Minas Gerais, beleza? Não tinha mistério, estava bem tranquilo, bem fácil. Vamos agora dar continuidade, né? A nossa aula. Ocupação do Sudeste. Vai ver um pouquinho da ocupação dessa região, sobre o processo migratório, tá bom? Vamos lá. Começa com a mineração, né? A decadência econômica do açúcar na região Nordeste e a descoberta do ouro e pedras preciosas em áreas do estado de Minas Gerais no século XVII levaram muitas pessoas para o Sudeste. Por quê? O Nordeste estava decaindo com a decadência do açúcar
E aí estavam tendo uma ascensão, né, da descoberta do ouro, justamente na região sudeste. Então, com o desenvolvimento dessa atividade, no decorrer do século XVIII, muitas cidades e vilas foram fundadas. Então, começou a ter um surgimento de várias cidades, várias vilas, principalmente na região sudeste, devido ao processo de mineração. Até tanto, pessoal, que o nome de Minas Gerais é justamente por isso, né? A grande quantidade de minas, né, de ouro, de diamantes que foram descobertos nessa localidade. Continuando, pessoal, com a exploração do ouro, já no século XVIII, o centro político e econômico do Brasil foi deslocado de Salvador, no Nordeste, para a cidade do Rio de Janeiro. O que é isso? Centro político? É a capital, pessoal. A capital do Brasil, que era em Salvador, na região Nordeste, que era a região que predominava até o século XVII, foi transferida, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, tá certo? Justamente na região que estava mais se desenvolvendo no século XVIII, devido à grande quantidade de minas, né? Então, saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Então, a segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XVIII, a produção de ouro estava em decadência. Então, olha aí, o ouro começou a cair também, assim como a cana-de-açúcar caiu. E boa parte da população de Minas Gerais migrou para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro em busca de áreas de plantio de café. Então, vejam só, tudo é uma etapa. Tudo é uma etapa. A gente viu que iniciou com cana-de-açúcar na região Nordeste, é a principal atividade econômica, migrou para a mineração, principalmente pela exploração de ouro na região Sudeste, e depois a próxima aposta, com a decadência do ouro, foi o plantio de café. Foi a bala de ouro aí que moveu, né, o país aí por final do século XIX, início do século XX ainda era o café, a principal atividade econômica do Brasil. Aqui são um mapa mostrando as regiões mineradoras, né? Vocês podem ver que é justamente aqui no mapa do Brasil, a gente vê aqui essa região de Diamantina, Sabará, Mariana, Vila Rica, é justamente a região de Minas Gerais, né? Tem uma grande quantidade mineradora. E aqui, mais na região do Centro-Oeste, né? Cuiabá, Vila Bela, umas regiões importantes da mineração brasileira. Aí entramos na cafeicultura, né? Fortemente desenvolvida na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, em São Paulo e Rio de Janeiro, que a cafeicultura prosperou, exportando para os Estados Unidos e países europeus. Então o café teve uma importância muito grande, mas muito grande mesmo, pessoal, no desenvolvimento econômico do nosso país. A gente começa a transitar, sair das atividades econômicas primárias e partir aí com a força que o café tinha para o processo industrial, que surge lá no século XVIII, com a Revolução Industrial em vários países europeus e foi se espalhando pelo mundo e vem chegar com força no Brasil apenas no século XX, com força mesmo, né? Como posso dizer, com desenvolvimento em massa. Nesse período eram utilizados escravos como mão de obra, né? E a estrutura fundiária era baseada no latifúndio, em geral monocultor. O que é isso? Vou explicar a vocês. Como era produzido o café aqui no país? Mão de obra escrava, que trabalhava, em grandes fazendas, que a gente chama de latifúndios, tá aqui ó, latifúndios, e em geral monoculturas, era uma cultura única, só café, beleza? Continuando, as fazendas de café buscavam o oeste paulista, áreas pouco ocupadas, utilizando mão de obra livre e assalariada de imigrantes. Então, quando houve o processo, que vocês vão ver a história da Lei Áurea, que foi a libertação dos escravos, aí começou a buscar-se mão de obra livre e assalariada, geralmente imigrantes que vieram da Itália, da Europa em si, italianos, alemães e muitos japoneses. Trabalharam nessas lavouras de café. Com a cafeicultura, a organização do espaço geográfico foi profundamente modificada, ocorrendo de forma mais intensa na antiga província de São Paulo. Então houve uma modificação na estrutura do espaço geográfico na região sudeste. Aí, pessoal, isso aqui são os imigrantes, né? Vocês vejam só uma imagem retratando os imigrantes que trabalhavam de forma não escrava, como eram os escravos, mas sim assalariada, recebendo por aquilo que produziam aí, beleza? Então, geralmente italianos e japoneses. Houve intenso crescimento das cidades. Avançou pelo interior da região a construção de ferrovias, muito importante,
Porque não adianta você produzir, se não tem como você escoar, não tem como você levar esse seu produto. Então o governo começou a investir em construção de ferrovias para facilitar o escoamento da produção cafeeira, integrando cidades, né, de uma cidade para outra, para chegar nos portos, para fazer o quê? A exportação desse café, desse produto. Houve um aumento populacional com as migrações internas e de estrangeiros, principalmente os italianos. Então o Brasil cresceu muito sua população no país devido à chegada desses imigrantes. E aumentou também o número de casas comerciais e financeiras na cidade de São Paulo. A economia do país voltava a crescer. Então voltava-se a crescer, voltava a se desenvolver, baseada agora na cafeicultura, no café. Deixamos de lado a cana-de-açúcar do século XVII, deixamos de lado o ouro do século XVIII, iniciamos aí um novo desenvolvimento econômico baseado no café. Houve um enriquecimento dos barões de café, era assim que era chamado as pessoas que eram donos dos cafezais. Os lucros obtidos na cafeicultura foram investidos no setor industrial. O que é que acontece? Para quem já estudou isso em história. Em 1929, teve uma crise mundial no mundo todo e afetou a cafeicultura, afetou a produção de café. Mas o Brasil tinha muito dinheiro guardado aí da cafeicultura. E aí começaram a investir no setor industrial. Foi muito importante esse país, né, que se beneficiou principalmente da mão de obra imigrante e da infraestrutura provenientes das atividades ligadas à produção de café. Então já aproveitou, já tinha uma infraestrutura, né, principalmente através das ferrovias, e começou a se investir aí, né, nas indústrias, no setor industrial. Tá aqui uma imagem aí de um navio, né, de um porto. Ferrovias, né, foram construídas para transportar a produção cafeeira, né, da fazenda até o Porto de Santos. Então aí ligavam essas grandes fazendas, essas ferrovias, né, em direção ao Porto de Santos. Aos poucos foram sendo estendidas. Então aí aos pouquinhos foi aumentando essas ferrovias, avançando até áreas menos povoadas. Interligaram novos povoados e vilas. Era muito importante, pessoal, a ferrovia, muito importante, porque ela é barata, o transporte barato, e leva grandes quantidades de carga, que aí seriam os trens, né? Através das ferrovias. Isso aí foi mudando aos poucos, a gente vai ver daqui a pouco. A primeira ferrovia foi inaugurada em 1854 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Aqui, a malha ferroviária brasileira, né, daquela época, até 1850, essa corzinha aí mais clara. De 1850 a 1900 já aumentou bastante essas ferrovias, tá bom? Mas aí muda-se, né? Muda-se aí a prioridade agora às rodovias, que é algo que a gente viu que não é tão bom, né? Por quê? Muito acidente, é mais caro, mas aí o governo brasileiro, a partir de 50, começou a priorizar a questão de rodovias, deixou de lado as ferrovias, deixou do escanteio aí as ferrovias e começou a dar prioridade às rodovias. Tem alguns motivos. Por quê? Devido à instalação de indústrias automobilísticas no país. Começou a surgir essas indústrias de produção de automóveis. Então aí era necessário construção de rodovias para esses automóveis transitarem, né? Porque o automóvel é feito para andar em rodovias e não em estrada de barro, tá certo? Então o Sudeste é a região que apresenta a maior malha de rodovias do país, principalmente a região Sudeste, beleza? Então aí deixo de lado, atualmente o governo atual, o presidente atual, está dando prioridade também a voltar com as ferrovias. Tá construindo aí, obras estavam paradas e voltando a ter essa malha ferroviária. É muito importante para o país. E aí finalizamos, né, pessoal, mais uma aula, com a bênção de Deus. Entregar a atividade do PDF até o dia 31, ou seja, até domingo. 31, desculpa, viu? Botei errado aqui. Até dia 2, deixa eu corrigir aqui. Aqui, acabei colocando errado. Exclui isso aqui, ó. Aqui se coloca dia 2 do 8. Então, dia 2 do 8, beleza? Então, até dia 2 do 8, que é domingo, no máximo às 12 horas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.